Boa tarde a todos. Esse é o nosso painel no Conecta, Meu Futuro no Tecnocinos, Mercado de Trabalho. Nós convidamos duas empresas do Parque Tecnológico Tecnocinos para participar conosco deste evento. É o Brendan O'Brien, da Meta, a Sabrina Pimentel, também da Meta, e a Sofia Riete, da SAP. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que cada um deles se apresente no Conecta. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho nós convidamos sobre o que é o Tecnocinos, duas empresas do Parque Tecnológico Tecnocinos para participar conosco deste evento. De qual universo nós estamos falando? É o Brendan O'Brien, da Meta, a Sabrina Pimentel, também da Meta, e a Sofia Riete, da SAP. É um dos parques mais antigos do Brasil. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que cada um a gestão da Tecnocinos, mas antes, e nós temos empresas de trabalho solidário. Nós convidamos o que é o Tecnocinos, duas empresas do Parque Tecnológico Tecnocinos possam entender. Temos também startups. Qual universo são 60 empresas? Da Tecnocinos é o Parque Pimentel, também da Meta, e a SAP são 40 empresas nas seis mais antigas. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que nós Tecnocinos, mas antes, e nós temos empresas de trabalho solidário, 7 mil empregos. Então, nós convidamos duas empresas que pensou em fazer um painel sobre o mercado de trabalho. Temos também o maior artista qual universo são 60 empresas da Meta, é o Parque Pimentel, são outros talentos, e são 40 empresas do Parque Tecnológico. Vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que esses talentos da gestão de Tecnocinos, mas antes, e nós temos empresas de trabalho solidário, 7 mil empregos. Gostaria de discutir que duas empresas que pensou em fazer um painel sobre o mercado de trabalho. Temos também o maior artista qual universo são 60 empresas da Meta, é o Parque Pimentel, são outros talentos, e 40 empresas do Parque Tecnológico. Vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que esses talentos da gestão de Tecnocinos, mas antes, e nós temos empresas de trabalho solidário, 7 mil empregos. Gostaria de discutir que duas empresas que pensou em fazer um painel sobre o mercado de trabalho. Temos também o maior artista qual universo são 60 empresas da Meta, é o Parque Pimentel, são outros talentos, e 40 empresas do Parque Tecnológico. Vou passar daqui a pouquinho a palavra para eles, para que esses talentos da gestão de Tecnocinos, mas antes, e nós temos empresas de trabalho solidário, 7 mil empregos. Gostaria de discutir que duas empresas que pensou em fazer um painel sobre o mercado de trabalho. Temos também o maior artista qual universo são 60 empresas da Meta, é o Parque Pimentel, são outros talentos, Eu trabalho na SAP agora vai fazer 4 anos e assim como alguns de vocês, eu sei que a gente tem muitos estudantes, eu comecei ainda como estudante, então comecei minha carreira como estagiária na SAP, sempre atuando nessa equipe. E eu sou então responsável pelas áreas de desenvolvimento e áreas de suporte e serviços do laboratório, então eu lidero mais ou menos essa área no que diz respeito à atração e recrutamento e seleção na SAP. Eu devolvo para a Sandra, então. Alguns de vocês, eu sei que a gente tem muitos estudantes, eu comecei ainda como estudante, então comecei minha carreira como estagiária na SAP, para fazer perguntas, daqui a pouco elas serão abertas. Eu sou então responsável pelas áreas de desenvolvimento e áreas de suporte e serviços do laboratório. Então, eu vou jogar ela para Sabrina, lidero mais ou menos essa depois área ela vai passar para alguém e recrutamento e seleção na SAP. Eu devolvo para a Sandra, então. Pensar em começar eu comecei ainda como estudante, então comecei minha carreira como estagiária na SAP, para fazer perguntas, daqui a pouco elas serão abertas. Eu sou então responsável desenvolvimento e áreas de suporte e serviços do laboratório. Eu lidero mais ou menos essa depois área ela vai passar para alguém e recrutamento e seleção na SAP. Eu devolvo para a Sandra, então. Pensar em começar ainda como estudante, então comecei minha carreira como estagiária na SAP, para fazer perguntas, daqui a pouco elas serão abertas. Eu sou então muito forte com projetos.
A gente não tem produtos de prateleira, é um software pronto. A gente trabalha de acordo com os projetos que são solicitados pelos clientes. Então, quando a gente fala de perfil profissional, imagina, a gente está com 1.200 colaboradores, entra todos os perfis da tecnologia, desde testers, desenvolvedores, agiles, scrums, analista de sistema, de BI, toda a parte corporativa também, porque a gente tem um grupo grande na área corporativa. Então, para perfil profissional, é os mais variados possíveis, assim, em várias frentes de tecnologia, também em vários tipos de linguagem, desde as mais antigas, lá do PHP, COBOL, Delta, até tecnologias mais atuais como Node, React, Agile. E quando a gente fala de perfil de pessoa mesmo, de ser humano, a gente procura pessoas que sejam inquietas. Então, tem que ser uma pessoa inconformada, tem que ser uma pessoa que quer fazer alguma coisa diferente, quer criar. A própria área do Brandon é uma área que se chama inovação, né? Então, tudo a gente tem que pensar, tá, como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Então, o perfil de pessoa que a gente procura, de fato, é alguém que queira fazer as coisas diferentes. Então, a gente junta as duas coisas, né? Alguém que seja um inquieto com alguém que goste muito de tecnologia. Então, hoje é o perfil que a gente procura. Sofia, como é que é pra ti? Bom, eu acho que, estando no mercado de tecnologia, a gente vai ter sempre semelhanças, né, com relação ao que a Sabrina falou, né, de perfil profissional, então, né, com relação ao background, né, as experiências anteriores que o candidato tem. Mas uma coisa que é legal saber da SAP, e aí agora focando bem na SAP que a gente tem dentro da Unicinos, né, porque a gente vai ter unidades em diversos lugares, mas falando do laboratório dentro do Tecnocinos. Nós temos muitas posições que a gente chama de para early talent, né? Então, pessoas que estão iniciando a carreira. Então, o nosso maior volume de contratação são estagiários, e a maior fonte de contratação para vagas efetivas é a efetivação de estagiários. E aí, quando a gente está pensando em perfil de estágio, pessoas iniciando a carreira, se sobressai muito mais do que a gente chama de soft skills, que a gente diz quando a gente fala de valores, né? Tem que estar muito alinhado aos valores da empresa, porque as habilidades técnicas a gente aprende, né? Então, são pessoas iniciando a carreira, então elas vão aprender. E além disso, o mundo de tecnologia, ele é muito volátil, porque as coisas mudam muito rápido. Então, tem um time, por exemplo, que eu recruto desde que eu iniciei na SAP, que já trocou a principal linguagem, as principais tecnologias que trabalha, acho que umas 8 vezes. Então, isso de ser inquieto, né? A gente tem o que a gente chama de how we run behaviors, né? Tem um que é seja curioso, o de ter a curiosidade, de ter um drive próprio da carreira, de buscar essa qualificação, de estar sempre pesquisando, sempre indo atrás. Isso eu acho que é o fundamental, assim, para ter sucesso numa empresa de tecnologia, como eu acho que temos semelhanças aqui, né? E aí, no que diz respeito à SAP, como a gente está falando de early talent, pessoas iniciando a carreira, isso vai se sobressair muito mais juntamente com as principais competências. Trabalho em equipe, né? Se a pessoa, a gente tem, né? Esses how run behaviors tem o que diz respeito à transparência e honestidade, manter a promessa, então, né? Ser accountable. Então, essas coisas acabam contando muito. Acho que eu passo para a Sandra agora, não é? E aí, no que diz respeito a SAP, eu não sei se o Brandon quer complementar com alguma coisa, já que está especificamente ligado à área da inovação, talvez ele queira nos falar um pouquinho também. Sim, eu acho Sandra e Sofia explicaram bem. Eu lembro quando eu estava no momento pensando a mesma pergunta: qual perfil eu vou precisar para a empresa vai me considerar? E para mim, é menos importante o conhecimento. Você precisa mostrar uma motivação para aprender. Você quer trabalhar com outros. Você tem uma atitude de positividade. Não é necessariamente precisa ter confiança. Eu tenho várias pessoas no meu time, foi muito tímido. Para 2 meses, elas falaram 2 palavras só na reunião de time. Hoje, elas estão administrando a reunião inteira. Só porque eles têm um ritmo diferente, mas eles têm um talento diferente também. Então, nós não estamos procurando uma coisa. Estamos procurando uma mistura de talentos, posturas, behaviors, tudo, comprometimentos. Mas realmente o que é importante para nós é, realmente, elas trabalharem bem com outros, porque todos nós precisamos trabalhar juntos para entregar esses desafios hoje, independente da pandemia ou soluções para clientes.
E no outro lado, se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos compartilhar conhecimento, você vai aprender fazendo, ninguém sabe tudo, até eu. Imagina, eu comecei com Meta sem uma palavra de português, 7 anos atrás, com esperança de morar no Brasil. E agora estou apresentando para você, ajudando pessoas a crescerem e começar no mundo também de tecnologia. Então, focar menos no perfil técnico. Você precisa estudar, mostrar interesse, entender como fazer projetos, fazer coisas no tempo livre. Isso é muito importante. Eu acho a Sofia também, no lado de SAP, e Sandra também, na Meta, vão dizer como é diferente quando a pessoa diz, no meu tempo livre, eu fiz um projeto como assim, eu leio livros como assim, ou alguém só faz coisas de curso, etc. Legal. Mas o que mais você quer? Que é para mostrar interesse real no mundo, o futuro de você. Que mais que você vai investir no seu futuro, mais que Meta ou SAP ou outras empresas vão investir em você também. Então, para nós é mais essa parte de perfil, que você tem interesse, você quer trabalhar com outros, independentemente de conhecimento, e para nós é menos importante no início, porque você vai aprender fazendo, mas você tem interesse, motivação pessoal, isso é o mais importante para nós. Bem, eu posso dar também meu depoimento como eu convivo e faço essa relação institucional com outras empresas do parque, que essas questões que vocês colocaram, elas são as mesmas também nas outras empresas. Esse depoimento que vocês nos deram agora, ele é muito parecido ou igual ao depoimento que as outras empresas nos dão também. A maioria delas nos diz assim, a formação não é o principal é a forma como a pessoa vai se engajar na equipe, como ela vai saber trabalhar em conjunto, a vontade que ela tem de desenvolver. Então, isso eu acho que é bem importante a gente ressaltar aí para quem está nos vendo nesse momento, para que isso fique permanentemente na cabeça da pessoa de como ela deve conduzir a sua carreira. Então, acho que a gente já falou um pouquinho, né, do perfil do profissional, mas qual é a maior dificuldade que as empresas têm para realizar as contratações? Acho que eu vou passar agora para a Sofia, já que antes eu passei pela primeira vez para a Sabrina, então, passar a pergunta para a Sofia, qual é a maior dificuldade de encontrar esse profissional aí que vocês buscam no momento da contratação? Olha, pergunta difícil essa. Falando numa questão bem objetiva da nossa experiência com a SAP, um grande ponto continua sendo, assim, acaba sendo os requisitos para posições que a gente não consegue flexibilizar, por qualquer que seja o motivo, né? E um motivo que a gente tem, o requisito que a gente tem é o inglês. Esse a gente não consegue, enfim, flexibilizar, porque senão a pessoa entra na empresa e não consegue se comunicar minimamente. Os e-mails são assim, né? Enfim, toda a gestão. Então, o inglês, ele é meio que muito, assim, ele acaba sendo muito necessário. Então, essa acaba sendo um dificultador. E o que eu percebo é quanto mais sênior, olha que interessante isso, quanto mais sênior a posição, mais difícil é. É mais comum encontrar pessoas no mercado que não vão ter, enfim, a qualificação com relação ao inglês. Então, essa é uma super dica para quem está, né, na graduação, o ensino médio, que está assistindo e pensar, mas será que é importante mesmo? É importante mesmo, pelo menos no nosso cenário da SAP é importante mesmo. Eu diria que essa é a maior dificuldade que nós encontramos com relação a requisitos. E o segundo, assim, que eu acho que a gente encontra um pouquinho é um pouco do volume de contratação que a gente tem, né? A SAP está crescendo muito rápido aqui no polo do Tecnocinos. Então, por vezes, pelo volume, às vezes a impressão que dá é uma escassez de talento, né? Então, a gente fala que é um mercado muito aquecido, o mercado de tecnologia, então, né, tá super em alta, tem muita demanda, e ao mesmo tempo, apesar de ter muita
demanda tem não tantos profissionais qualificados, talvez, quanto seria necessário. Então, no lado da SAP, acho que seria isso. Passo para a Sabina falar um pouquinho sobre a meta. Por vezes, pelo volume, às vezes a impressão no meu caso, eu vou falar um pouquinho de cultura, tá? O que acontece? Eu acho que ainda dentro de casa, os pais não estão ligados dessa mudança do mercado para onde a maioria das empresas já está virando de tecnologia. Então, se tu pega, não tem mais bancário, vou trabalhar no banco. Não, é uma fintech, né? Só que o mercado ainda não está adaptado para isso. Então, o que acontece? Como dentro de casa ainda não tem essa movimentação dos pais, olha, meu filho, eu vou dar um apoio para ele virar desenvolvedor. Normalmente, ele ainda quer que essa pessoa, que essa criança, vire um advogado, vire um médico, vire um psicólogo. Então, a demanda por profissionais de tecnologia, embora ela tenha... Demanda não, né? O volume, o pool de profissionais de tecnologia, embora ele tenha aumentado um pouco nos últimos anos, ainda é um aumento muito sutil em comparação com a necessidade do mercado. Então, tu pega empresas como a Magazine Luiza, como o Itaú, que antigamente não contratavam profissional de TI, hoje as vagas que tem são exclusivamente voltadas para TI. Né? Então, hoje a dificuldade que eu enfrento em encontrar os perfis é justamente a especificidade, né? Porque, por exemplo, dependendo de qual é o projeto que a gente vai atender, vai ser uma tecnologia X, ou uma tecnologia Y, ou como a Sofia trouxe, às vezes eu vou precisar que o cara saiba mandarim, que ele saiba alemão. Então, essas especificidades somadas com o pool de profissionais que é tão reduzido, acaba realmente dificultando. Vou dizer que tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim, né? Com a chegada da pandemia, a gente conseguiu flexibilizar em muitos projetos a questão do remoto. Então, hoje, por exemplo, eu consigo contratar alguém que trabalha, que mora em outro país, que mora no interior da Bahia. Tendo internet, um computador, tá tudo certo, né? Então, hoje, neste momento, a gente consegue dar uma facilitada. Mas hoje, essa questão da especificidade e da disponibilidade de profissionais qualificados em tecnologia, ainda para nós implica, né? Então, ainda tem um déficit aí na parte da contratação. E até passando para o Brandon, eu acho que é legal tu contar um pouquinho a solução que tu deu para isso, né, Brandon? Porque o teu time praticamente tu que formou. Pegou uma gurizada lá, crua. Exatamente. Eu acho, só para complementar, sim, o que é uma dificuldade para a meta, fora de parte de recrutamento, é que o mercado mudou completamente. Nos últimos 5 anos, tecnicamente, mas nos últimos 2 anos, a velocidade de mudança não tem comparação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós sabemos que não existe no mercado o talento que nós precisamos. Nós precisamos construir, ensinar, criar, desenvolver. Então, como a Sabrina falou, no meu time, eu tenho por agora 10 pessoas. 8 dessas pessoas são estagiários. Agora estão entrando como consultor júnior. E depois 6 meses só. Elas já entregaram 3 produtos para a Meta, que vai transformar digitalmente, Meta internamente, e os clientes. Vai ter um futuro da Meta. Só os estagiários. Então, imagina que nós estamos com Sabrina ou com Sofia, nós estamos buscando pessoas que vão desenvolver ou inovar alguma coisa. Você não vai achar no mercado. O que nós tivemos? Pessoas que tiveram interesse e motivação para aprender. Elas entraram, cada um pegou um ponto diferente nas soluções e elas trabalharam juntos. E, naturalmente, elas aprenderam, fazendo, buscando cursos de Udemy, ou na universidade, ou no YouTube. Então, tudo está lá se vocês querem. Mas, para nós, a dificuldade é não existe talento que nós precisamos, porque as soluções não existem ainda. Então, para isso, você precisa focar mais em como aprender rápido. Criar um método, tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos, eu vou dizer, foi Google. Não foi curso, sim, cursos ajudam, qualificação abre portas. Mas para complementar curso, você precisa ter uma motivação a estudar coisas próprias. Eu não sei como conectar um chatbot. Eu vou brincar, vou achar uma ferramenta grátis na internet. Eu não sei como fazer uma programação, código. Eu vou buscar na internet e vou começar. Eu vou achar um curso grátis para começar. Tudo é grátis hoje para complementar os cursos que vocês estão fazendo. Quando você entrar na empresa como Meta, ou SAP ou qualquer outro, vocês vão precisar fazer a mesma coisa.
Nós não vamos dizer, você vai usar só o que você já tem na cabeça. Não existe no mundo mais. O que eu conheço hoje eu não vou ser como usar em 2 semanas. Eu preciso aprender mais todo dia, todo dia. É um ritmo legal, mas também para quem quer um futuro sem limite, também. Bem, o Brandon tem excelentes exemplos para nos dar e ele tem um sucesso aí na equipe dele, né? Já ressaltou mais de uma vez que aos poucos as pessoas vão aprendendo e também a gente percebe a questão das multitarefas, que isso é uma coisa que nos dias atuais cada vez se torna mais importante, aquele profissional que tenha condições de desenvolver uma série de atividades, que ele não seja focado somente em uma linguagem, que ele seja focado somente em um tipo de demanda e que ele consiga desenvolver, que ele consiga fazer várias tarefas, não ao mesmo tempo, né, mas que ele esteja disponível e aberto para novas atividades, né. Mas mesmo sendo importante tudo que vocês já colocaram até agora com relação a não ser tão importante a formação técnica, como vocês percebem a qualificação desses candidatos que vêm até vocês? Por que a gente faz essa pergunta ainda? Porque nós estamos falando aqui com jovens que ainda vão estudar, que ainda vão se qualificar, que ainda vão escolher caminhos, né? Então, para onde eles precisam olhar nesse momento? Qual é o norte para essa meninada aí que está começando e que está pensando em trabalhar numa empresa de TI, que está pensando em trabalhar numa empresa global? Então, como é que vocês percebem atualmente essa qualificação? Quando eles chegam para vocês, eles ainda estão muito verdinhos, muito crus, ou eles já caminharam um pouco, né? Até para a gente entender um pouco esse panorama. Sabrina, posso passar para você? Claro. Eu acho que tem 2 cenários dentro do TI, tá? Acho que antigamente não se exigia tanto a questão da formação acadêmica, até porque o pool de profissionais era menor ainda, tá? Então, a gente encontra ainda muitos profissionais mais sêniores que às vezes não têm formação acadêmica, mas tem uma boa bagagem profissional. No momento, eu tenho visto que tá mudando um pouco isso. Então, essa gurizadinha que chega mais jovem, normalmente eles já estão fazendo um curso técnico de informática, já estão fazendo um tecnólogo de análise de sistemas, já fizeram alguns cursos, já participaram de alguns hackathons. Dificilmente eu recebo alguém assim que, tipo, não sabe o que quer fazer da vida e chega assim, sabe, de surpresa. Não, eles já têm mais ou menos algum direcionamento, né? Embora, tá, em função, repito isso, da escassez de profissionais de tecnologia, dependendo do projeto que a gente for atuar, muitas vezes a gente acaba abrindo mão dessa questão do diploma, da pessoa ser formada. Mas eu acho que é importante trazer alguns números, tá? Então, profissionais com formação acadêmica em TI, mesmo que seja só graduação, normalmente, tá? Eu fiz essa pesquisa faz acho que uns 2 meses. Ganham em média entre 15% e 25% a mais. Quando tu fala de uma remuneração média de mercado de 5, 6 mil reais, 20% em cima de 6 mil, a gente está falando que uma pessoa sem graduação vai ganhar ali uns 5 mil e uma pessoa graduada vai ganhar na faixa de 8. Está falando de uma média. Então, e sem falar que no dia a dia a gente vê a diferença do profissional que de fato está disposto a estudar, a buscar mais, a investir nesse nível de conhecimento. Então, hoje a gente, embora nem sempre a gente consiga fazer essa distinção, a gente dá muito valor para quem vem com essa bagagem, quem se preocupa de fato em estudar, porque é uma skill comportamental, esse busca por conhecimento, que para nós no dia a dia faz diferença, né? Bom, não sei se Sofia quer continuar, quer trazer um pouco aí teu mundo. Bom, do meu lado, assim, acho que eu assino embaixo, né, do que a Sabrina comentou, e para fins, assim, de curiosidade, na SAP a gente não tem oportunidades em que não tenham um nível de formação, tá? Então, a gente começa tendo, agora mais recentemente, oportunidades de estágio para nível técnico,
Só que a condição para que o estagiário continue vinculado à SAP é que depois ingresse numa graduação. Então, acho que isso já diz muito respeito ao quão importante é essa qualificação mínima, né? Então, a SAP, a gente não, por um guideline, uma orientação, assim, mais a nível global, nós nem consideramos candidatos, tá? Então, já entra por aí, seria, acho que o primeiro requisito aí que não dá para negociar no nosso cenário, né? Mas uma coisa que eu acho legal dizer, e eu gostei muito do que o Brendan falou antes, eu acho que existe um valor e uma importância muito grande na formação, né, na formal, como graduação, por exemplo, porque, por exemplo, temos muitos processos seletivos na SAP que a gente a gente faz um teste técnico, avaliação técnica, mas não precisa ser uma linguagem específica. Que a gente quer ver como esse candidato resolve problemas e qual a capacidade de aprendizado, porque a gente provavelmente vai mudar a linguagem que a gente vai trabalhar diversas vezes. Então, é isso que a gente está avaliando, não se ele sabe Java, não se ele sabe Go, né? E, claro, ter uma formação boa e sólida apoia muito nisso. Agora, o candidato autodidato, que é aquele que... E o que eu mais vejo hoje são candidatos que aprenderam inglês no YouTube, ou jogando games, ou coisas assim. Então, a gente vê muito isso. Então, acho que é uma combinação de 2 fatores, né? Eu acho que é importante uma formação, uma base legal, né, porque vai te dar as ferramentas, enfim, para tu aprender sozinho o que for necessário, e tem que ter essa motivação, né, e ir atrás e estar sempre se qualificando, e aí não precisa esse sempre se qualificar ser uma formação, algo formal. Não sei se o Breno quer, enfim, comentar em cima disso também. Tá, eu acho vocês sabem melhor do que eu, é uma ponta de contratação. Eu acho a única coisa que eu vou complementar é que nesse momento de sair de ensino médio ou estar no ensino técnico, etc., aqui no Brasil, ainda estou aprendendo essas diferenças aqui no Brasil. Eu, por exemplo, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu estava terminando o ensino médio, eu não sabia. Eu gosto de informática, sempre tive uma máquina em casa por causa do meu irmão. Eu disse, tá, vou fazer isso, porque eu não sei. Mas alguma coisa eu achei, com até pessoas perguntando para mim, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu vou fazer administração, eu vou fazer informática, ou pode ser programação, pode ser ciência de computação e várias outras coisas, análise de sistemas. O que é importante é que você tenha uma qualificação. Isso é muito importante, porque abre a primeira porta, que a SAP quer escutar, Meta quer conversar. Nós queremos ter essa primeira conversa. Então, tecnicamente, qualquer curso que você tem interesse, você não precisa adorar. Mas o ponto, porque você não vai saber o que você vai adorar nesse momento. Ninguém sabe. São poucas pessoas. Então, você precisa buscar um desafio, pegar um curso e qualificar, fazer o máximo para fazer bem nesse curso, aprender o máximo possível. Isso abre porta, e na área de TI, um pouco diferente para mim do qualquer outra área, que quando você começa com TI, você pode chegar onde você quer. Porque na área de TI, você pode começar com uma programação, fazendo código de alguma coisa. E depois de um tempo você diz, realmente eu não gosto disso, eu não quero fazer isso para todo dia o resto da minha vida. Mas você é muito bom em resolver problemas. Então você pega um problema de cliente e você começar desenhando. As soluções precisam ser como assim, sempre com uma pessoa mais senior ajudando nos primeiros desafios. E com o tempo você está desenhando para pessoas que adorarem de programar. E depois você diz, eu quero liderar um time. Depois você está liderando, ou não gosto desse nível de responsabilidade, mas eu adoro explicar para o cliente. Você vai talvez para o lado mais comercial, ou ajudando clientes a definir qual tipo de soluções eles vão ter. E você pode ser líder de time, como eu, por exemplo. Eu não comecei como líder de time, comecei como desenvolvedor de sistemas. Então, em qualquer momento na área de TI, você pode virar mais para liderança, mais para gestão, mais para administração, mais para desenvolvimento. Você talvez goste de fazer palestras e você vai vender ou incentivar mais pessoas no mercado, como nós estamos tentando fazer hoje. Então, com a área de TI, eu acho um dos cursos de vida que realmente abre qualquer porta, porque qualquer fim de trabalho você vai ter precisa de tecnologia.
Então, entender no mínimo a parte de Office. E não é importante se você vai fazer a coisa de administração ou de TI ou qualquer coisa, você precisa ter uma básica de tecnologia para ajudar você, porque ninguém trabalha sem tecnologia hoje. Até essa reunião não pode ser feita sem tecnologia. E básico de entendimento como ingressar na reunião. Realmente, hoje a tecnologia ela é transversal, ela está inserida em tudo. Nem essa nossa reunião não poderia estar acontecendo se não fosse a tecnologia. Inclusive, essa afirmação a gente ouve muito nesses últimos 3 meses, né, de que o trabalho remoto, a pandemia, acelerou o que já ia acontecer, que é muito do trabalho à distância, do home office, enfim, muitas empresas que eram até um pouco resistentes, de uma hora para outra se viram obrigados a implementar novas tecnologias e aceitar esse formato de trabalho. Inclusive, para os bancos, por exemplo, onde entra toda essa área da segurança, teve que haver uma quebra de paradigma e até um relacionamento de confiança entre as empresas e os funcionários para que esses possam trabalhar remoto e aí agregar ferramentas que suportem essa segurança necessária, né? Nós até agora falamos sempre como se nós estivéssemos somente com um público bem jovem, com alunos de ensino médio ou universitários, mas potencialmente ou provavelmente nós também temos pessoas mais sêniores nos assistindo. Eu acho que talvez na Meta isso seja mais frequente, mas as empresas que já implantaram os módulos do SAP, que já utilizam, e a Meta é uma grande parceira da SAP, né? Muitas vezes precisam de pessoas sêniores para trabalhar, porque elas têm uma expertise, elas são consultoras específicas de um módulo, MM, ou, enfim, ou desenvolvedor ABAP. Estou falando coisas que eu ouço no meu dia a dia, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco também das oportunidades que existem para estes funcionários, né? Para esses profissionais sêniores que hoje em dia estão ainda no mercado, sim, têm uma base de conhecimento, realmente é compreensível que o inglês nesses sêniores não é tão forte, então dentro da SAP é mais difícil trabalhar, mas ao mesmo tempo nós temos empresas aqui dentro do Brasil que precisam desse profissional dedicado para resolver problemas ou para fazer o acompanhamento do dia a dia ou mesmo para implementar novas soluções necessárias, né? Então, eu vou passar para a Sabrina, que eu acho que esse universo ela deve vivenciar mais no dia a dia dela. Nossa, tu falando agora, eu me lembrei de um caso. Bom, a gente atende vários clientes, né? E vários tipos de projeto. E tem um cliente que é um órgão público, que depois de um tempo a gente entendendo como é que ele funcionava, a gente identificou que o profissional para trabalhar lá não só tinha que ser sênior de conhecimento, mas sênior também de idade. E é muito legal, porque é um grupo grande e a gente... grande não, né? Um grupo razoável, tamanho de uma célula de atendimento, então acho que são umas 12, 14 pessoas. E a gente equilibrou bem. Então, tem algumas pessoas que têm ali na faixa dos 30, mas substancialmente para a gente contratar esse grupo, tem que ser a galera com 50 e poucos, 60 e poucos. E é muito engraçado porque a gente entendeu que aquele tipo de projeto, o ideal seria esse perfil de profissional por conta do perfil do cliente, porque é um órgão público que exige um outro tipo de comportamento. Então, é bacana falar disso, porque o TI, hoje, vendo no meu mundo que é de consultoria, ele me permite, Sabrina, trabalhar o recrutamento de uma forma muito natural, sem eu precisar, por exemplo, eu vou fazer uma campanha específica para terceira idade. Não, eu não estou contratando porque eu quero mostrar que eu contrato pessoas de 60 anos. Não, eu contrato porque faz sentido para esse contexto, sabe, de projeto. Então, hoje a gente tem oportunidade para todas as idades e para todos os tipos de profissional, e é muito legal. Hoje, por exemplo, eu contratei um que tem 58 anos, não é para esse projeto, é para um outro,
mas porque eu entendi que fazia muito mais sentido, tipo, eu consegui enxergar ele ali dentro. Tanto na questão do match cultural, porque a Meta é uma empresa muito voltada para resultado, muito voltada para entrega, para número, e também tem um approach muito forte em pessoas. Então, falando um pouco assim das oportunidades que a gente tem para profissionais sêniores, eu tenho em quase todas as frentes. Então, eu tenho tanto para desenvolvedor, tenho para gestor, os projetos de SAP também são bem mesclados, então a gente tem pessoas de todas as idades, de todo nível de conhecimento. Nós temos os programas de formação, que a gente forma consultores de SAP, a gente forma desenvolvedores, a gente forma Scrums. Então, é bem legal, assim, a gente teve que se adaptar para poder atender o nosso público e os nossos clientes, porque, de fato, como o pool de profissionais não tem tantas opções, e também tem muita gente que ainda não sabe o que vai fazer, muitas vezes a gente dá aquele empurrãozinho, né? Não me estendendo muito, mas trazendo, a gente tem um projeto que ele existe no Recanto Maestro, que é o Jovem Tecnologia, e eu brinco que quando eu vou apresentar ele, a gente tira a galera que ia trabalhar na lavoura, no interior de Santa Maria, e a gente, tipo, eles nem sabem o que é programação, e a gente, não, vem aqui, vamos te ensinar. E dali sai todo o grupo de desenvolvedores que a gente tem no interior. Então, trazendo um pouco, assim, falando do meu mundo, a gente tem oportunidade para todo mundo, e depende muito de qual que é o projeto, mas é muito bacana, assim, poder contratar sem ter essa necessidade de distinguir qual que é a idade, qual que é o nível de conhecimento. É uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Bem dentro disso, desse tema que a gente está falando, eu tenho uma pergunta aqui, então eu vou ler essa pergunta, e aí, porque ela tá muito ligada ao que a gente está falando. Não é uma pessoa tão sênior como nós estávamos falando, de mais de 50 anos, né? Mas a pessoa diz assim: tenho 33 anos e sou graduada em comércio exterior com MBA também na área. Recentemente, tenho me descoberto abrindo a mente com relação à área de TI. Minha pergunta é simples: com a minha idade, seria muito tarde para investir nessa área e a minha bagagem profissional na área de comércio exterior seria um diferencial positivo? Eu posso responder por isso, porque eu tenho a mesma situação com uma pessoa no meu time. Ele estava 31, 32 anos. Ele trabalhou mais na área de gestão logística. Não tive nada tecnicamente técnica, foi mais gestão, administração. Eu acho que foi o que ele formou. Mas ele cansou de área de gestão. Ele estava muito pressa, muita responsabilidade, foi demais. Ele gostou de tecnologia, tive interesse. Fora de só jogar jogos, ele gostou mesmo brincar com a internet das coisas, Arduino, alguma coisa fora de normal para gestão. Ele realmente pegou o desafio dentro da Meta. Ele começou, vamos dizer, de zero como trainee dentro da Meta. Ele participou no treinamento da SAP na época. Nós fizemos treinamento para 40 pessoas ou mais, com todos os nossos profissionais. E ele começou nessa parte. Então, ele começou e ele percebeu não foi para ele. Ele não gostou tanto. Mas ele já estava fazendo no lado um projeto de internet das coisas, inovando. E o gestor dele, no momento, disse: Brandon, eu acho que esse cara tem muito mais para você que ele tem para a nossa área. Eu acho que ele está mostrando já uma paixão por inovação. Então, eu falei com ele, alguns dias depois eu roubei ele para a minha área, eu já contratei ele para a minha área, e nós trabalhamos juntos por um ano, criando essa área que agora hoje estou contratando mais pessoas. O que ajudou para responder para essa pergunta especificamente? Essa experiência fora de caixa, fora de área de tecnologia, é ouro. Parte de tecnologia, como nós começamos nessa conversa, você vai aprender. Não importa a idade. Então, o que é importante para nós é experiência, motivação, interesse. Então, com isso, toda essa experiência de comércio exterior vai ajudar você sim. E talvez esse cara agora, ele saiu da minha área porque eu não tive tanta demanda na época para o que ele queria fazer, mas agora ele está dorando todo dia fazendo programação de Node.js e fazendo projetos para empresas no Brasil e no mundo inteiro. Ele está dorando, todo dia ele está dorando.
Então, o que estou dizendo para você, nunca está tarde para começar de zero ou começar de novo, como eu fiz até aqui no Brasil, comecei tudo de zero. E se você tem interesse e motivação, não existe limite nesse mundo mais. E parte de tecnologia é só complementar agora. Eu acho que eu posso complementar, se não tiver problema, porque eu super me identifiquei com o comentário que o Breno fez, e a gente tem tido, com relação a essa pergunta, um aumento muito significativo de pessoas fazendo movimentações de carreira, o que faz todo sentido se a gente volta para o início da nossa conversa da escassez do mercado, né? Faz todo sentido pessoas fazendo uma mudança de carreira, né? Nesse sentido. E a gente tem tido todos os anos agora, a gente tem 2 programas de estágio muito fortes, né? Um que é o Rotation, que sempre entram 32 estagiários no início do ano, e o outro programa que a gente contrata constantemente durante o ano, que é o EXP. E a gente tem tido estagiários com mais de 30 anos, com mais de 45 anos, né? A gente teve estagiário com quase 50 anos, né? Que resolveu fazer uma mudança absoluta de carreira e começou a estudar TI, e acabou ingressando como, enfim, como estagiário nosso, né? Porque eu acho que é isso que o Breno falou, nunca é tarde e sempre vai ter uma posição que faz sentido, né? Por mais que a SAP a gente não tem tantas vagas sêniores, o motivo é porque a gente contrata muitos júniores, né, que se desenvolvem, e aí quando abre uma vaga sênior é muito natural o movimento, né? A gente acaba tendo muitas transferências internas e promoções, porque a gente está formando muitas pessoas dentro de casa, né? Mas sempre tem oportunidade surgindo, então, sem dúvida, sempre dá para fazer essa movimentação. Bem, e com relação às mulheres na TI, existe um movimento, eu diria que internacional, de buscar mais mulheres para trabalhar na TI, porque se percebe que ainda o volume, o número de mulheres engajadas nessa profissão é pequeno, mas elas respondem muito bem e enfim, se tornam excelentes profissionais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito das mulheres na TI, o que cada uma das empresas faz até para movimentos para atrair mais mulheres. Eu acho que isso é um tema bem legal aqui para a gente abordar. Então, Sabrina, poderia falar um pouquinho a respeito? Isso aí mexe comigo esse tema, Sandra. Pelo seguinte, tá? Até essa semana aconteceu um negócio bem legal que eu postei no LinkedIn, que a gente fez uma reunião de iniciação de projeto na Meta, e todas as pessoas da reunião, a maior parte eram mulheres, eram 5 ou 6 mulheres e tinha só um homem na reunião. Então, o gerente de projeto era mulher, o gerente de operação era mulher, o executivo de contas, todo mundo mulher, o que normalmente no TI seria a maior parte homem. Então, fiz questão até de postar e botar, porque eu achei que aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. Foi a primeira vez que eu vivenciei isso. As mulheres, tá, no TI, é meio triste falar isso, mas infelizmente, tá, tem números, até em algum outro momento eu posso apresentar isso para quem tiver interesse. Infelizmente, só 2% das mulheres, quando vão procurar uma graduação, procuram tecnologia, tá? Então, os cursos entre as escolhas das mulheres ainda tá no topo. Pedagogia, psicologia, administração, todos aqueles cursos voltados para cuidado. Então, aí a gente já entende que não tem tanta iniciativa por parte feminina, de fato, de ir para o TI. Mas, assim, eu acho que uma coisa que eu acho que é o meu sonho, assim, que as mulheres que estão no TI, e as que estão assistindo a gente hoje, que comecem a ter um comportamento parecido com o que os homens já têm há muito tempo, de apadrinhar as suas amigas que são do TI para poder iniciar. Porque eu, como coordenadora de recrutamento, é normal, tá? Vinha qualquer guri e falar, olha só, eu tenho um amigo meu, ele não sabe nada, mas não te preocupa que eu vou ajudar ele, eu boto ele que eu ajudo ele, né? Isso nunca aconteceu, tipo, de vir uma menina e falar para mim, não, sabe, contrata a fulana não sabe nada e eu vou apadrinhar. Então, eu até brinco, assim, eu sei que ele fala muito em sororidade entre mulheres, mas os homens fazem isso há muito tempo, sabe? Então, é uma ansiedade que eu tenho, assim. Na Meta, a gente não tem programas voltados só para mulheres, mas também acho que de uma maneira muito inconsciente, a gente acaba contratando bastante. Ainda não está nem perto, tá? Do volume que eu, Sabrina, idealizo que seja o ideal,
mas hoje em posições de liderança, a meta 40% do time são mulheres, né? Eu sou uma das lideranças, tem várias gerentes de operação, várias gerentes de projeto em frente SAP, e eu acho fantástico isso. Mas eu queria que esse número aumentasse. Só que realmente tem que ser uma coisa, tipo, quem já tá, começar a puxar quem tá também, fazer as filhas estudarem TI, sabe? Então, eu realmente falo, é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Não sei, Sofia, como é que é a tua realidade aí na SAP? Ai, mexe comigo também esse assunto, tu não tem ideia. Porque eu acho que, assim, até um dado que eu puxei esses tempos, assim, de mercado, por volta de 15 não lembro se é 15 ou 17% dos programadores, desenvolvedores, né, do Brasil são mulheres apenas. Então, também quando a gente pensa em mercado de TI e essa questão de mulheres, a gente ainda tem um problema mais complexo quando a gente vai pensar nos tipos de atividades. Então, a SAP, por exemplo, se a gente fala da SAP a nível América Latina, a gente está com mais de 40% da força de trabalho mulheres, o que é ótimo. Só que se a gente olha as outras unidades que a SAP tem na América Latina, são unidades que têm frente mais de vendas, frente mais de consultoria, então não são, assim, o que eu enxergo, o que eu vejo na minha realidade é quanto mais a posição é orientada a cliente e talvez menos codando, que a gente fala, programando mesmo, mais orientado ao cliente, mais mulheres, mais codando, mais homens. Então, eu vejo muito isso também no próprio mundo de TI. Então, a SAP tem várias iniciativas, porque principalmente quando a gente fala, né, dessas posições de desenvolvimento, parece que o desafio é ainda maior. Porque eu tinha visto um dado que a cada 10 meninas que iniciam no curso de TI, 8 desistem no primeiro ou no segundo ano. Então, a gente tá sempre levantando esse tópico, mas tu vê como um curso que muitas mulheres desistem, ou quando vão atuar, se formam no curso, não atuam na área, ou quando vão atuar na área, então deixa eu pegar algo mais relacionado ao cliente, deixa eu pegar algo não tão ali na base, tocando na tecnologia o tempo inteiro, né? Então, a gente tem muitas iniciativas que a gente faz. A SAP tem grupos de diversidade que são formados pelos próprios funcionários e um deles é o BWN, então se chama Business Women Network. É um grupo de mulheres feito pelas funcionárias, para as funcionárias, para ter ações de desenvolvimento de carreira, para que elas possam se apoiar, fazem iniciativas, né? Acho que tem um outro fator, agora estão fazendo um treinamento voltado para a síndrome do impostor, um outro dado aí para quem tiver curiosidade, que um homem, para se aplicar numa posição, ele tem que ver que ele fecha com 60% da descrição da vaga. A mulher tem que ser 100%. Então, aí tem um outro fator que nos leva a ter uma dificuldade em trazer as mulheres para essa área. Então, a gente tem esse grupo de diversidade, que ele faz ações muito legais, e para dentro, né, para as funcionárias que estão dentro, mas também para fora. E a gente está fazendo muitas iniciativas também, olhando mais para a base, porque eu acho que isso é um problema social que o Brasil tem, assim, né? Inclusive, um gestor da SAP China me disse que na China é o contrário, é um mercado de tecnologia, é um mercado de mulheres, tem muito mais mulheres do que homens. Então, é um problema que a gente tem no Brasil, assim, que a gente tem que olhar. Então, a gente está fazendo algumas iniciativas voltadas para ensino técnico, né? Então, a gente tem um projeto em que a gente traz meninas para desenvolverem um aplicativo junto conosco, então eles são como se fosse um apadrinhamento, então, né, uma mentoria que a gente faz. A gente tem também no ensino médio que não seja ensino técnico, então a gente tem um programa que se chama Big Sister, então a gente pega as nossas mulheres, nossas desenvolvedoras, nossas funcionárias para apadrinhar essas meninas, para ver se elas, né, se interessam e vêm para essa área conosco. Eu gostaria de complementar a fala da Sofia com uma curiosidade. Eu, ao longo da vida, participei de muitas feiras e viajei muito pelo mundo todo. E no Oriente Médio, vou dar um exemplo, por exemplo, nos Emirados Árabes, o número de mulheres trabalhando em TI é muito, mas muito superior ao de homens, por uma característica. As mulheres lá já não precisam sair de casa há muito tempo para trabalhar em TI. Então, esse trabalho remoto em que as mulheres, por ser uma cultura completamente diferente da nossa cultura no Brasil, por exemplo, onde as mulheres têm determinadas limitações de sair de casa e até de vestuário, enfim, esse trabalho remoto possibilitou que houvesse uma formação de muitas mulheres para trabalhar na TI. E então, quando eu participava dessas feiras
voltadas para software e hardware, havia uma visitação muito intensa das mulheres, e aí elas relatavam, não, eu sou profissional de TI, eu trabalho. Então, a partir daí que eu consegui interagir e conhecer essas profissionais mulheres de um país que, no nosso conceito, é absolutamente machista, né, e que vê, mas possibilitou, então, que essas mulheres tivessem essa profissão sem precisar sair muito de casa e poder ficar no background. Eu tenho mais uma pergunta aqui de uma pessoa, gostaria de passar para vocês, um pouco parecida com a pergunta que eu fiz antes, mas tem um diferencial aí. Diz assim, tenho 34 anos, moro em São Leopoldo, cursei engenharia e troquei antes de me formar para sistemas de informação, onde estou no 4º semestre. E desde então tenho tentado ingressar na área de TI e não estou conseguindo. Sigo todas as orientações dos recrutadores, inclusive aperfeiçoando o inglês, mas continuo sem êxito. Então, reforço o pedido sobre orientações nesse sentido. Então, na verdade, não é só essa pergunta deste nosso participante aqui, né? Mas falar um pouquinho também das habilidades comportamentais e de aonde esse futuro profissional, essa pessoa que está querendo se inserir no mercado, ela tem que focar. Eu posso puxar aqui. Assim, eu acho que o que é importante para quem está ingressando na área de TI? Se tu busca uma primeira oportunidade, é interessante que tu tenha conhecimento em coisas que, tipo, o mercado precise muito. Então, falando um pouco de tecnologias, tá? O que eu mais contrato hoje quando vou falar de desenvolvedor? Pessoas que tenham conhecimento em Java. Tem algumas tecnologias que são novas, que é super difícil de tu encontrar pessoas. Na verdade, tu consegue encontrar, mas não são muitas, né? Então, desenvolvedores com conhecimento em Spring Boot, com conhecimento em React, com conhecimento em Node, em Python, em questão de banco, que tem conhecimento em Mongo, por exemplo. Então, se tu é desenvolvedor, tá? Ou tá estudando para ser desenvolvedor, e tu souber Java, Spring Boot, colocar isso no teu LinkedIn, fazer um LinkedIn bem feito, assim, ó, eu te garanto, tá? Com certeza tu vai receber uma mensagenzinha, provavelmente de alguém do meu time. A gente já começa por aí. Porque como são tecnologias que são novas, o que a gente precisa que a pessoa tenha de experiência é 6 meses. Se tu não tem experiência, te aventura para fazer alguma coisa com essa tecnologia. Então, desenvolve algum aplicativo, alguma solução por conta própria, disponibiliza isso na web, bota no teu LinkedIn, coloca, olha, eu fiz esse projeto sozinho, com a ajuda de um amigo meu, e bota o script do que tu te desenvolveu, bota a linha de código, porque é uma maneira de tu mostrar para o público do LinkedIn um pouquinho do teu conhecimento. Mas pode ter certeza, se tu botar no teu currículo do LinkedIn lá que tu conhece Java e React, tu vai receber uma mensagenzinha. Não tenha dúvida. E outra forma, obviamente, a gente já trouxe isso aqui, são os programas de formação. Então, é muito legal porque te dá uma base boa, te dá uma experiência bacana e também te dá essa oportunidade de efetivação. O time todo do Brandon veio de formação. A gente foi para dentro de algumas faculdades que nós somos parceiras, inclusive da Unicinos, e a gente avaliou o TCC deles, a gente avaliou os trabalhos de faculdade mesmo, de curso técnico, para escolher quem vinha trabalhar com a gente. Então, é uma boa iniciativa e se aproximar, fazer amizade. Então, se tu já está na faculdade, procura os teus amigos que já trabalham com TI e te cola neles para saber o que está rolando de oportunidade nas empresas que eles trabalham, ou até a tecnologia que ele trabalha. Acho que é a maneira mais fácil de se inserir, assim. Relatando um pouquinho da minha experiência, eu acho que combina muito com o que a Sabrina acabou de falar. E eu diria, assim, uma coisa que é um pouco diferente, talvez, a gente vai ter algumas posições que são mais desafiadoras, que nem a Sabrina falou, que a gente vai buscar as pessoas no LinkedIn, então sim, um LinkedIn bem feito, assim, não existe não ter LinkedIn, se você não tem LinkedIn, saindo dessa live agora, tu vai fazer, assim, e tem vai ter vídeos, vocês vão achar várias orientações de como montar um bom perfil, porque se tu tem um bom perfil no LinkedIn, aumenta em muitas vezes a possibilidade de tu ser encontrado por um recrutador, tá? Então, por exemplo, se tem foto, aumenta em 20 vezes mais um perfil que não tem foto com base no algoritmo do LinkedIn. Então, isso acho que é a primeira ação, caso não tenha sido feita. A segunda, que daí, como nós temos muitas posições que são, enfim,
daqui a pouco um estágio, daqui a pouco uma, né, recém-graduado, algo nesse sentido que combina com a pergunta dessa pessoa, eu vou dar um spoiler dos nossos processos seletivos para uma posição de desenvolvedor, por exemplo. Nosso primeiro passo não é olhar currículo, nem LinkedIn. Nosso primeiro passo é mandar um teste técnico. É isso. Até eu acho que ajuda para não... A gente não tem, por exemplo, bias, né? Assim, a gente não vai ter nenhuma diferenciação se o aluno estuda em universidade XYZ, se estuda... Assim, ele pode estudar biologia. Se ele programa bem, tudo bem, não tem problema algum. Então, e são testes que a gente geralmente faz que não precisam de uma linguagem específica. Tu precisa saber ter uma boa habilidade de resolução de problemas, que tu pode aprender na faculdade, se envolver com projetos de pesquisa que as universidades oferecem. E, enfim, aí, porque se tu tem uma boa base, tu vai aprender qualquer linguagem. Então, se tu vai bem nesse teste, se tu tem um desempenho legal, e eu vou dar o nome da plataforma aqui para buscar, se chama HackerRank, vocês podem fazer uma conta, pode ficar treinando quantas vezes quiser, né, e fazendo vários exercícios para praticar lá. Aí, bom, a gente vai chamar para o processo seletivo. Então, seria um approach, uma abordagem um pouquinho diferente, né? Seria no caso de a gente não ir atrás de você, mas se tu aplicar para uma posição, se for bem nesse teste, não importa, tu pode estudar fotografia, né? Mas se tu programa bem, a gente vai te chamar. Bem, nós já estamos nos encaminhando para os últimos minutos, então eu vou passar a palavra para o Brandon para que ele dê as dicas dele e também já vá fazendo as despedidas. Nós temos 5 minutos ainda para dar essas últimas dicas aí. Vou ser um chute também, ponto. E só para complementar o que eles falaram também, networking é importante, como vocês falaram. Quem você conhece, se eles estão trabalhando em alguma empresa, ajuda. Outra dica é pergunta, por quê? Às vezes não vai receber resposta, mas por que não estava selecionado? Por Sabrina, eu imagino várias pessoas, e para Sofia, pessoas perguntarem, o que eu posso fazer diferente a próxima vez? O que eu estava faltando para a vaga? Às vezes você recebe resposta, às vezes não. Porque talvez para essa pessoa, ou esse recrutador, ou essa empresa, não está certo, mas para outra é perfeito. Você pode entrar em contato com startups. Tem muitos, especialmente na Vale de Sinas, Unisinas, Tecnopol, você tem vários grupos de startups que precisa de alguém para ajudar. Claro, você talvez não vai ter um salário como você quer, mas todo mundo precisa começar em algum lugar, mostrar o valor de você, a paixão de você, e você vai crescer. Então, talvez, às vezes, nós precisamos fazer, como eu sempre gosto de dizer, voltar um passo para trás para pular mais 2. Então, às vezes, como exemplo eu falei antes, essa pessoa entrou como uma pessoa de 32 anos responsável para a área de logística inteira para a empresa nacional do Brasil. Ele entrou como trainee na Meta, agora está fazendo o que ele gosta demais, com um salário melhor que ele tive como gestor, depois de alguns anos. Então, e para vocês decidirem, tem oportunidade, quem quer, faz um trabalho de você, criar uma empresa própria, entrar no grupo de WhatsApp de LinkedIn por consultores que estão conectados. Se você quer trabalhar na área de SAP, conectar nesse grupo. Tem para IRS, tem para Brasil inteiro, tem Facebook, tem grupo de LinkedIn. Então, conectar com pessoas, isso é a única forma. E não aceita não também. Falar com pessoas, falar com Sabrina, mandar e-mail para Sofia, elas vão me matar, mas manda coisas. Você já tem não. Então, tenta fazer 20 vezes se você precisa. Elas vão dizer, cara, esse cara não para. Vamos dar uma chance para ele. E imagina, você vai ter chance. Obrigado, Brandon. Sofia, estão pedindo para que você repita o nome do site. E aí também já vou te passar a palavra para você fazer a sua despedida. Nós temos 2 minutinhos ainda, 1 minuto para cada um fazer a sua despedida aí. Sim. O nome do site é HackerRank, tá, pessoal? E se não conseguir pegar, e esses são os meus recados finais, como o Brandon falou, né, networking, conexões, então me procurem no LinkedIn, se conectem comigo. Não peguei o nome lá, qual foi a dica aquela mesmo? Eu tenho muitos casos de pessoas que acabaram sendo contratadas porque chegaram e me fizeram uma pergunta. Eu sempre me aplico para posições na SAP e não sou selecionado. Quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e olho o currículo e digo, bom, mas é que tu tá talvez te aplicando para posições que não combinam com o teu perfil, tenta essas. Deu certo, foi contratado. Então, meus recados finais seriam isso. Podem me conectar no LinkedIn e sucesso para todo mundo iniciando a carreira no mercado de TI. Sabrina, contigo.
Pessoal, muito obrigada aí por ter nos acompanhado. Me adicionem lá no LinkedIn, qualquer dúvida podem me procurar, vai ser um prazer atender vocês. E se apliquem para nossas vagas, que se puder ajudar, estamos aí. Eu agradeço a todos. Brandon quer ainda falar alguma coisinha? Tem 30 segundos. Tá. Não, eu só vou dizer obrigado mesmo e boa sorte para todo mundo. E nós estamos aqui, é um mundo grande, mas um mundo pequeno no Brasil. Quem conhece no mundo, a área de TI, todo mundo é família. Então, entre nessa família e nós vamos ajudar também. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela participação, pelas perguntas que enviaram. Achei que foi um bate-papo ótimo. Eu acho que tem muita gente aqui mandando inbox agradecendo, dizendo que foi instrutivo, que foi legal, que foi divertido, foi leve. Então, só tenho a agradecer essa participação de vocês e desejar sucesso para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.